Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eba, tô com cheio do pé que ainda. Bora tentar terminar de fazer, tá bom galera? Seguinte, vou tentar fazer. Pá, pá, pam, 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 pam. Agora ainda tenho que fazer um negócio aqui com a tábua de carvalho. Qualquer elemento de prova, qualquer meio de prova que já for produzido e que será objeto das posteriores e ulteriores investigações, no sentido simplesmente de se preservar a livre distribuição. O Procurador-Geral da República Não vai estar muito alto. A permanência do ministro Fachin na relatoria do caso da JBS. Janot destacou pontos da delação que se relacionam a fatos anteriores que já estavam no gabinete de Fachin, mas dedicou a maior parte do tempo ao debate sobre se o ministro poderia ter homologado sozinho o acordo ou se deveria ter remetido a decisão ao plenário. Janot afirmou que alterar os termos do acordo nesta etapa seria um golpe mortal na justiça penal negociada e rebater os argumentos de que a lei Isso, um negócio aqui do bebê, galera. os relatores da JBS por serem supostamente chefes de uma organização criminosa. O Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se o Pronto. procurador não for líder de Agora organização deixa aqui. criminosa. Portanto, a previsão de não denúncia não pode ser aplicada ao líder de organização criminosa. E qual é aqui o salto triplo mortal de Costa que se pretende fazer nesse caso? Sem nenhuma prova, sem nenhuma instrução, em Isso agora tá ficando bom. ou habeas corpus, ou mandado de segurança, ou questão de ordem. Volto a dizer, sem nenhuma prova, partir-se para uma presunção absoluta. Não, velho. Que existe a organização nessa ou naquela extensão. Poderia o Ministério Público se valer de presunção para dizer que a organização existe nesse contexto e o líder é fulano ou ciclano. Pro bebê O Janot brincar, enfatizou galera. que a delação da JBS permitiu a interrupção de crimes em curso. Os colaboradores da Justiça, nesse caso, entregaram Aí aqui, galera, vem. Deixa eu ver se tem um bloco aqui que eu vi aqui. cometendo crimes em Vi luz. Os crimes estavam em curso. Tanto Mas é aqui que tem um alguns deles banheiro. foram pilhados por ação controlada. Cadê o Como é que se bloco? pode Essa laranja. recusar um acordo quando se tem conhecimento de crime em curso sendo praticado? Em curso, pulou altas autoridades da República, porque a premiação seria alta, ou seria média, ou seria baixa. Teria condição de Tá dizer, bonitinho pro bebê vir. não vou apurar, porque sem a colaboração não há indicação do fato e não há Vou indicação de deixar prova. assim. E vou permitir que Tá essas fazendo autoridades errado. continuem a cometer o crime. Porque a premiação não deve ser esta ou aquela. Aqui agora eu preciso de lã O branca. voto do ministro Luiz Edson Fachin foi pela confirmação de que cabe ao relator individualmente homologar acordos de delação premiada. Fachin disse que cabe ao juiz apenas confirmar se o delator falou por livre e espontânea vontade e que o plenário deve avaliar os benefícios e penas do Aí, procurador pro na hora da bebê, sentença agora. e não no momento de validar o acordo. Lã. Logo, nessa fase homologatória de piso, não compete ao Poder Judiciário a emissão de qualquer juízo acerca da proporcionalidade ou conteúdo das cláusulas que compõem o acordo celebrado entre as partes, sob pena de malferir a norma prevista no parágrafo 6º do artigo 4º da lei citada, que veda a participação do juiz nas negociações. Entendimento contrário, com toda a licença, portanto, data vênia, Tô vendo pra colocaria em baixo. risco a própria viabilidade do Instituto, diante da iminente ameaça de interferência externa nas condições acordadas pelas partes. Se as declarações do colaborador são verdadeiras ou respaldadas por prova de corroboração, apenas no momento do julgamento do processo é que será feito o tal juízo. Isso não quer dizer que o magistrado é indiferente, como aliás já citei o exemplo do ministro Teori e também da ministra Carmen Lúcia. Desse modo, desde que encontre
galera. na extensão dos benefícios Bora aqui. na homologação judicial. Em colaboração, colhe-se a Aqui, galera, bora aqui, velho. Tá muito barulho essa TV. três requisitos: regularidade, legalidade e voluntariedade. Após um intervalo, o ministro Luiz Edson Fachin defendeu que seja mantido na relatoria da delação JBS. Segundo Fachin, ela tem relação com a delação premiada Aqui. que narrou irregularidades no fundo de investimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, do qual Joesley Batista teria sido beneficiado. Por todas essas razões, senhora presidente, não se verifica, em meu modo de ver, isto se traduz apenas no que traga a deliberação do colegiado. Esse é meu comando e acho que eu não botei Não se verifica chat. qualquer ilegalidade na distribuição por prevenção do pedido de homologação do acordo de colaboração premiada em análise, diante da evidência existente de fatos Aí relatados onde o sobre a BBD tá pra ficar mais macio. Olha o que eu vou O fazer. ministro Alexandre de Moraes acompanhou o voto de Fachin nas duas questões. Ele afirmou que o relator deve homologar os acordos de delação premiada e que compete ao Galera, eu plenário vou ter que botar avaliar os embaixo benefícios e penas que do já vai ficar colaborador macio aqui em por cima mudar a pra não ficar feio. Alexandre de Moraes disse Vai que a ficar bem delação é bonitinho. um meio de obtenção de provas, a exemplo da quebra de sigilo bancário ou telefônico, e que essas decisões sempre cabem ao relator individualmente. Quem deve, ao meu ver, homologar? Entendo também, e sigo aqui o entendimento do relator, que isso é função do ministro relator. É função do ministro relator, da mesma maneira, porque é um meio de obtenção de prova, da mesma maneira, o ministro Toffoli citou também seu magistral voto no HC 127483. Vou fazer travesseiro. O ministro relator Vou fazer travesseiro é o ministro relator de rosa. determina a quebra de sigilo bancário, uma busca e apreensão. Da mesma forma que determina, vai Isso aqui vai ser meio que uma série, galera, de construir coisas. Isso aqui vai ser o Depois do travesseiro. voto do ministro Alexandre de Moraes, o julgamento foi interrompido. O placar até o momento é de 2-0 nas duas questões. Em favor da manutenção da relatoria do caso JBS com o ministro Luiz Edson Fachin e pela autonomia do juiz para decidir sozinho sobre a homologação de delações premiadas. O julgamento recomeça amanhã, às Aí o 2 da tarde. travesseiro. A Advocacia Geral da União Agora pediu ao fazer Tribunal de Contas da União já o retirar o de bens da JBS e dos responsáveis pela empresa. PEC. A AGU argumentou que notícias jornalísticas indicam movimentação para a venda de ativos do grupo, o que, segundo a AGU, poderá frustrar eventuais ações de ressarcimento aos cofres públicos. O processo no TCU apura supostos prejuízos de 850 E que mais? em função de um empréstimo à JBS. Azul. A decisão caberá ao plenário do TCU. E a operação Bullish da Polícia Federal é também investiga se o BNDES favoreceu a JBS em investimentos. Hoje em Brasília, Quando eu tô Joesley no Batista Blue, não, prestou mais um depoimento. Joesley Batista chegou em Brasília em seu jatinho particular. Ele passou 8 horas na superintendência da Polícia Federal. Chegou perto de 9h30 da que manhã, azul. de boné e óculos escuros. Só saiu no fim da tarde, neste carro. A Polícia Federal quis saber se houve algum tratamento especial dado à JBS pela BNDES Par, subsidiária do BNDES que administra os investimentos do banco em outras empresas. Segundo a Justiça Federal, a JBS recebeu 8 bilhões de reais em condições diferenciadas, sem dar as garantias devidas. O dinheiro era para que a empresa conseguisse fazer grandes aquisições, como a compra de frigoríficos. A suspeita dos investigadores é que essas operações tenham causado um prejuízo de 1 bilhão Eles e são 200 com milhões de cueca. reais ao BNDES. Fica Joesley respondeu que todas as perguntas e negou ilegalidades. fácil pra Na mim. delação, ele se comprometeu a colaborar com todas as investigações de que é alvo. Ele também teve que explicar uma situação que foi descoberta Ai, que bebê, durante o meu depoimento. Deus. A Polícia Federal identificou que 2 seguranças dele estavam armados e que são, na verdade, policiais civis de São A Paulo, branca já contratados por tem. Joesley e usando armas da corporação. Os agentes revistaram o carro em que Joesley chegou para depor, para
Os dois foram autuados administrativamente Chega a ficar por bom, exercício filho. irregular da atividade de segurança privada. Se ficar alto nível, fica muito triste. Recuperar conteúdo que tinha sido apagado no celular de Rodrigo Ele tava... Barbosa, um ex-assessor especial do presidente Temer. Nas conversas e nas trocas de mensagens, Loures pedia a ajuda de Temer. A Polícia Federal descobriu que Rodrigo Rocha Loures costumava deletar registros de ligações e de anotações no celular. A perícia conseguiu recuperar o conteúdo. Ligações para Edgar, que Esse aqui é o PEC, galera. E espero que vocês gostem do PEC bebê. O nome de Edgar foi citado em conversa sobre pagamento. Só vai ser deste tamanho. Ricardo Saldi. Em conversas monitoradas, E já tá muito grande. possível um novo operador de propinas em São Paulo. Essa criança, aquilo ali era para o Mike, que tava bebê. Eles falaram sobre uma viagem com parentes em fevereiro de 2013. Em um aplicativo, a polícia recuperou conversas deletadas, em que Loures confirma para uma pessoa chamada Larissa uma viagem com Edgar no dia 12 de fevereiro de 2013. Larissa diz: "Vocês estão nos Estados Unidos? Tá legal? Espero se receber essa, tá? Beijos." Loures responde: "Oi, Larissa. Sim, estamos em Vail com o Edgar e as crianças." Ao todo, são 33 ligações ou tentativas de ligações entre Loures e Edgar, principalmente em 2013, ano em que Loures era chefe da assessoria parlamentar da vice-presidência da República. No material, a polícia também encontrou anotações digitais indicando pedidos políticos de Loures para Michel Temer. Michel acaba de ter ótima conversa com Henrique, pedia a ele apoio para permanecer em Brasília. Ele concordou e sugeriu a BP Caixa, ocupada anteriormente pelo Moreno. Exaltou-me que pelo meu perfil e estilo posso ajudá-lo e apoiá-lo, agora e no futuro. Uma segunda anotação de Loures diz: "Michel pode ser Itaipu. Idealmente, como sabe, gostaria de estar em Brasília, ao seu lado, servindo o nosso governo, ao PMDB e ao Paraná. O que você decidir está bom para mim." A PF diz que as anotações não têm data, mas desconfia que sejam de 2014, quando Loures concorreu a deputado federal e perdeu. Há também registros deste ano sobre a atuação do ex-assessor de Temer para atender a interesses de Joesley Batista em cargos públicos, e que isso seria importante para resolver questões que interessavam ao grupo JF, que controla a JBS, envolvendo inclusive o interesse em posições-chave de órgãos da administração pública, como Comissão de Valores Imobiliários, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e Receita. Em uma conversa com Joesley Batista, segundo a Polícia Federal, é de se destacar a disponibilidade de Loures de levar a Temer uma eventual indicação. Nas investigações, Joesley também conta que houve pedido para favorecer o ex-assessor de Temer, José Yunes. Ele deixou o governo após ser citado na delação de um ex-executivo do Odebrecht. E segundo Joesley, nesse caso, o pedido partiu do próprio presidente. Em depoimento na última sexta, Joesley disse que se recorda também de uma tentativa de inclusão do advogado José Yunes por indicação de Temer para intermediar um acordo com uma empresa em disputa judicial e andamento contra o grupo JBS. Até a terceira parte, galera, que vai ser a parte final. Pra frente, mas quem ficou designado para tratar foi Francisco de Assis, do jurídico da JF. No entanto, este não sabia que se tratava de um pedido do presidente Michel Temer. A assessoria do presidente Michel Temer negou que ele tenha discutido com Rodrigo Rocha Loures a possibilidade de indicá-lo para Itaipu. A assessoria também negou que Temer tenha pedido que Joesley contratasse José Yunes. A defesa de Edgar Sardi declarou que seu cliente e Rodrigo Rocha Loures são amigos há mais de 30 anos, mas que os dois nunca trataram de recebimento ou pagamento de dinheiro. José Yunes afirmou que tem mais de 50 anos de experiência e que jamais necessitou E já tô ficando com sono, velho. na área. Disse ainda que nunca atuou como advogado em processo envolvendo a JF ou a JBS. Nós não conseguimos contato com a defesa de Rodrigo Rocha Loures. Na Rússia, no segundo dia de visita oficial, o presidente Temer evitou falar sobre crise política. A coroa de flores depositada no mundo